As rochas são agregados sólidos naturais compostos por um ou mais minerais. No caso de um mineral, a gente tem o quartzito como um exemplo, e aí ela seria uma rocha uniminerálica. E a rocha que tem mais de um mineral, são as rochas pluriminerálicas. Elas constituem a parte essencial da crosta e são formadas pelos processos geológicos da dinâmica interna e externa da Terra. Nessa figura a gente vê a crosta, né, com o magma já solidificado e que são as rochas, esse magma solidificado. Aqui é a litosfera, né, que é a crosta mais uma parte aqui de baixo da crosta, e o magma podendo simplesmente chegar à superfície, né, tá aqui dentro da crosta, ou às vezes ele atravessa a crosta e chega à superfície. Então a gente tem a formação das rochas tanto em profundidade como mais na superfície, e essas placas tectônicas elas se movimentam, fazendo com que as rochas que estão na superfície vão para maiores profundidades, e as rochas que estão mais profundas acabam indo aí mais para a superfície, fazendo aí essa variação, né? O arranjo das rochas depende das condições de temperatura e pressão que existe durante a sua formação, e elas são compostas basicamente por minerais. Esses minerais podem ser cristalinos ou não cristalinos, dependendo da sua formação, mas também faz parte aí das rochas materiais sólidos orgânicos, que não são minerais. Um exemplo disso seria o carvão. A gente tem 3 grandes grupos de rochas, são as rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Essas 3 figuras mostram, né, representam esses três tipos de rocha. A primeira seria a ígnea, depois a metamórfica e essa terceira a rocha sedimentar. E essas rochas elas se interrelacionam, evidenciando aí o caráter cíclico e dinâmico da formação das rochas. Essa figura representa isso, mostrando aqui um triângulo com as 3 rochas, a rocha ígnea aqui de um lado, depois a rocha sedimentar e a rocha metamórfica, mostrando que uma rocha pode se transformar na outra. Por exemplo, a rocha metamórfica, ela vai ser originada, sua origem vai vir da rocha sedimentar ou da rocha ígnea através de um processo chamado de metamorfismo. A rocha ígnea ela vai ter a origem aí do processo de fusão do magma. Então, quando a gente tem as rochas indo para grandes profundidades, elas acabam sofrendo o processo aí, né, de derretimento dos minerais, e eles vão sofrer a fusão, voltando a ser aí rochas ígneas. As rochas sedimentares, elas vão ser formadas pela litificação dos sedimentos. Os sedimentos são os solos. E os sedimentos, eles vão aparecer mais na superfície devido ao processo de intemperismo que acontece nas rochas. E aí vai acontecer nos 3 tipos de rocha, esse processo de intemperismo, né, fazendo com que as rochas se transformem em solos, né, em sedimentos. E esses sedimentos, quando sofrem aí o processo de sedimentação, aí, a gente chamando aí também de litificação, eles vão se transformar novamente em rocha, e que seria aí a rocha sedimentar. Então isso daqui é um ciclo que faz a formação dessas rochas, né? Aqui a gente tem esses 3 tipos de rochas nessa figura. Depois a gente vai ver cada uma delas, como que é o processo de formação delas. Na crosta terrestre, né, então, como a gente já falou, ela é constituída basicamente por rochas, e 95% dela, em volume da crosta, é constituída pelas rochas ígneas e as rochas metamórficas, que são de origem ígnea. Porém, na sua superfície, apenas 25%
da área é composta aí por essas rochas. Agora, ao contrário, acontece, né, com as rochas sedimentares ou as metamórficas que têm origem sedimentar, que a gente tem aí 5% apenas do volume total da crosta, mas 75% da área da superfície terrestre.